E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de relatividade restrita. Olha só, a gente está agora na nossa penúltima aula. Essa é a aula 8 de relatividade, tá? Essa aula aqui, ela está nas minhas notas de aula começa na página 228, tá? Das minhas notas. E é isso aí, tá? Baixa as minhas notas lá e vamos embora, tá? Tá quase acabando já essa parte de relatividade especial, relatividade restrita. Falta só mais duas aulinhas, essa daqui e a próxima, daí a gente finaliza essa parte, tá? Beleza? Vamos lá. Então, a aula de hoje, tá? Eu quero falar sobre a transformação relativística do campo magnético, tá? O que foi na última aula? Na última aula eu fiz dois Gendanken experiments, né, para ver como que o campo elétrico se transformava entre referenciais inerciais. Como que um referencial em movimento, ele observava, né, como o campo elétrico criado num referencial se transformava quando observado do outro referencial. Tá? O que a gente fez lá? A gente analisou como que a fonte do campo elétrico se transformava. Né? A gente viu como sigma se transformava, então ia de sigma para sigma', beleza? No caso do campo magnético, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A ideia é a mesma, então o que eu quero fazer é encontrar como a fonte de campo magnético se transforma quando vou de um referencial para o outro referencial para descobrir qual que é o novo campo magnético medido por um referencial em movimento. Tá? Veja, essa não é uma tarefa tão simples de ser feita do jeito que a gente vai fazer agora, porque a gente vai fazer na mão. Né? Se a gente já tivesse uma matemática um pouco mais avançada e já soubesse como que é a forma física do campo eletromagnético, seria mais trivial a gente poder fazer isso. Contudo, porém, no entanto, a gente já está a passos largos de poder chegar nesse resultado. Tá? A gente já consegue fazer bastante coisa agora, porque a gente já definiu muitas grandezas bem interessantes, como a própria matriz de transformação de Lorentz, o que faz com que eu consiga agora aplicar as transformações, né? Lembra de quadrivetores, de um referencial para outro referencial, de maneira um pouco mais legal. Tá? Então vamos lá. Então o que eu preciso fazer agora é encontrar essa transformação do campo magnético. Tá? Veja. Bom, vou deixar aqui para vocês lerem isso daqui, tá? Se quiser, pausa o vídeo e dá uma lida nesse negócio, tá? Mas o que eu digo aqui é aquela ideia, né, que eu comentei, sempre comento isso no começo do curso mesmo, lá de Física 4, quando começo a falar dos primeiros tópicos, não é de relatividade ainda, é que o aparecimento do campo magnético, né, ele é em si um fenômeno relativístico, porque veja, né, o que cria campo magnético são cargas elétricas em movimento. Movimento com relação ao quê? Movimento com relação ao meu referencial em que eu estou parado. Né? Então já existe aí, né, uma ideia de relatividade. E outra, só aparece força magnética para uma carga elétrica que também está em movimento. Né? Então o negócio é bem mais interessante do que a gente podia imaginar. Né? O spoiler que eu vou dar aqui para vocês, e que é o que vocês vão acabar carregando isso para o resto do curso, né, até vocês se formarem aí, é que o campo eletromagnético, o campo elétrico e o campo magnético, eles não são, né, duas coisas diferentes, não são. Eles são uma coisa só. Né? Ele forma uma grandeza física que é o campo eletromagnético. Né? E essa grandeza física, que não é também um vetor, né? É um tensor, e esse tensor tem 16 componentes, né? 16 componentes que fazem parte das componentes dos campos elétricos e do campo magnético num certo referencial, tá? Formando o tensor F', que é o tensor do campo eletromagnético. Eu vou mostrar isso lá no final, tá? Mais com uma curiosidade para, né, dar essa sobremesa para vocês, legal? Então tá. O que eu quero fazer então é descobrir como que eu transformo o campo magnético entre dois referenciais. E eu vou fazer isso
utilizando também um experimento mental, um Gendanken Experiment, tá? Só que, para conseguir entender do jeito que eu vou fazer, eu vou precisar de uns pré-requisitos aqui, tá? Então eu vou introduzir umas grandezas. E por que eu vou fazer isso? Porque vai dar um pouco mais de sentido no que eu vou fazer, vai ficar mais claro, tá? Na hora que eu aplicar as transformações das fontes entre referenciais, tá? E também eu vou rever isso porque muita gente não viu isso em Física 3, né? Que é quando a gente observa essas relações de fonte de campo magnético, corrente, fluxo de corrente e por aí vai. Então eu quero rever rapidamente, definir uma coisinha aqui e daí a gente continua em cima disso, também para simplificar as nossas contas, tá? Então vamos lá. Então eu quero aqui fazer uma preparação, né, para descobrir esse campo magnético criado e eu vou usar para isso uma folha condutora bidimensional. Vamos lá, o que é isso? Olha só, eu tenho aqui, né, uma folha condutora. A princípio, vamos pensar nessa folha condutora como uma folha tridimensional. Então, ela tem um certo comprimento, ela tem uma certa grossura, né, espessura D aqui, e ela é infinita. Ela tem uma espessura D, mas ela é infinita. Ela é paralela, do jeito que eu desenhei aí, ela é paralela ao plano XY. Então, paralela ao plano XY, do jeito que está aqui. Tá? Infinita, condutora, ela tem uma espessura D e passa por essa folha aqui uma certa corrente, né? Ou uma certa densidade de corrente J. Lembra que densidade de corrente é corrente por unidade de área, né? Então é quanto passa de corrente elétrica, que é carga por tempo, por uma certa área. Isso é densidade de corrente. Também lembrando que densidade de corrente é uma grandeza vetorial, certo? Nesse caso aqui, eu estou considerando que J, que é a densidade de corrente, é constante, é uniforme, né? Ou seja, não varia de ponto para ponto. J é igual e uniforme para todo o espaço aqui dentro do condutor, tá? Então, legal. Aqui eu fiz um desenhinho que eu vou utilizar depois para explicar melhor, tá? Mas o que eu desenhei aqui é um pedaço dessa folha condutora, onde eu tenho o comprimento D, e eu peguei aqui uma altura L, para depois eu fazer um cálculo rápido para vocês. Então, estou pegando aqui, né, um volume pictórico, fictício, né, dessa folha condutora, para eu definir algumas coisas daqui a pouco. Tá? E se eu quero calcular, por exemplo, quanto que é a corrente elétrica que atravessa essa área, porque lembra, né, J é a densidade de corrente. Se eu quero a corrente, eu tenho que fazer o quê? Tem que multiplicar pela área para descobrir, né? Então tá, então vamos aqui do lado, olha só. Densidade de corrente, só lembrando, né? Densidade de corrente é corrente por área, então ampere por metro quadrado, né? Unidade, aqui está no sistema internacional, né? Unidade de corrente é ampere, metro quadrado. Igual a Coulomb por metro quadrado vezes segundo, né? Porque ampere é Coulomb por segundo, quantidade de carga por unidade de tempo. Então, a corrente elétrica que atravessa uma certa área, aqui como um exemplo, né? Que pode ser essa área aqui mesmo, né? Ela vai ser a integral do produto escalar entre J, que é a densidade de corrente, e o elemento de área, dA. Lembrando que o elemento de área é sempre orientado, né? E a orientação também tem uma convenção, que é a orientação do elemento de área de dentro para fora da superfície, também já discutido em Física 3. Veja, se eu falar muita coisa aqui que vocês não viram em Física 3, não fiquem preocupados, porque no site também lá, tem lá Física 4, mas tem Física 3 também, tá? Então entra em Física 3, tem todas as notas lá, tem todos os áudios também lá. Então você pode clicar na nota, abrir a parte em que eu falo sobre densidade de corrente, escutar o áudio, e vai ficar bem mais claro, né? Ou você consulta a bibliografia que também está no site, tá? Então essa é a maneira com que eu calculo corrente, a corrente elétrica integral de J escalar dA. Como J é constante e é paralela a dA nesse caso, né? dA está aqui, ó. Eu não desenhei, mas ele está aqui. J e dA estão na mesma direção, eu posso tirar o produto escalar, integro na área onde ela é JA, né? Então a corrente é J vezes A, como a gente já sabe, né? Bom, vamos prosseguir um pouquinho mais.
Então, olha só, né? Então, no diagrama em cima aí, a corrente, ela vale J vezes A, que é a área. Cuidado confundir esse A aqui, que é área, né, com esse A aqui, que é ampere, unidade de corrente. Então, se eu for calcular a corrente que passa por essa áreazinha aqui, que eu rasurei, né, isso vai ser J vezes a área, essa área vale L vezes D, então vai ser J vezes D vezes L. Bom, só troquei aqui de lugar o L e o D, né? Olha o que eu vou fazer agora, tá? E aqui que está o pulo do gato de por que eu vou fazer isso. Primeiro, porque isso vai facilitar bastante a minha vida. Veja que J, que é densidade de corrente, né? J, que é densidade de corrente, vezes D, isso aqui vai dar ampere por metro quadrado vezes metro, que é D, né? D é um comprimento. Então, vai dar ampere por metro, que está aqui, ó. Ampere por metro. Ampere por metro, eu vou redefinir essa quantidade, que é esse J vezes D, tá? Que é a densidade de corrente vezes a espessura, por um outro J aqui, tá? Um J mais diferente, um pouco, né? E eu vou chamar essa quantidade aqui de densidade linear de corrente. Tá? Em inglês, nos livros, na bibliografia, se você for procurar, isso está como sheet current density. Tá? Então é uma densidade de corrente da folha, ou algo assim. Por quê? Porque agora eu estou transformando, né, essa folha aqui, que é tridimensional, na realidade, numa folha bidimensional. Né? Eu perco uma dimensão, ou seja, eu encubro uma dimensão para ficar mais fácil as minhas contas. E agora, se eu agora desprezo a espessura, porque a espessura entrou agora nesse outro J aqui, eu vou ficar com esse J vezes L, né? Que é a densidade linear de corrente vezes L, isso vai me dar a corrente elétrica que está aqui. Então, se eu multiplicar esse novo J por L, eu vou ter a corrente elétrica. Tá? Então, olha o que eu fiz, eu simplifiquei um pouco, né? Essa expressão, trocando o J de densidade de corrente para esse outro J aqui, devia ter chamado de outra letra, mas chamando de J também, um J um pouco diferente, né? De densidade linear de corrente. Tá? Então, para descobrir quanto de corrente passa por um certo pedaço do fio, eu tenho que multiplicar agora pelo comprimento. Como o D é constante, ele já está dentro do J, não faz mais diferença. Então, multiplico J vezes L, isso vai me dar a corrente. Tá? Beleza. Por que eu estou tendo todo esse trabalho? Estou tendo todo esse trabalho porque para eu calcular campo magnético, como é que a gente viu, né, naquele resumo rápido da aula passada? Eu tenho que usar a lei de Biot-Savart, né? Ou eu posso utilizar também a lei de Ampère para poder calcular o campo magnético em algum ponto no espaço, se eu tiver uma simetria boa. Só que o que acontece é que fonte de campo magnético é carga elétrica em movimento. Carga elétrica se movendo de algum ponto para outro ponto com uma certa velocidade, cruzando uma certa área, numa certa unidade de tempo. Né? Então, fonte de campo magnético é corrente elétrica. Mas, fundamentalmente, fonte de campo magnético é densidade de corrente elétrica. Né? E aqui, o que é a minha fonte de corrente agora? É o meu novo J ali, tá? Que se eu multiplicar pelo comprimento, isso vai me dar a corrente. E agora eu consigo, utilizando a lei de Ampère, calcular o campo magnético se eu tiver uma simetria suficiente. Mas note que no nosso caso aqui, se o plano é infinito e passa uma corrente no plano, né, e é tudo uniforme, isso é bem simétrico, né? Então eu posso calcular utilizando a lei de Ampère, se for o caso. E eu vou fazer isso mesmo, né? Então, legal. Veja de novo, tá? Eu estou usando aqui uma folha infinita. Por que eu vou fazer isso? Porque a gente já usou no exemplo da aula anterior para transformação de campo elétrico também. Lembra? Eram duas folhas que se movimentavam com uma certa velocidade. Nessa direção, depois nessa direção. Aqui eu quero fazer a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. Se eu for utilizar a lei de Ampère, e eu posso utilizar a lei de Ampère porque eu tenho uma simetria suficiente para fazer isso, tá? Eu tenho aqui no meu desenho
a minha folha. Nessa folha está passando uma densidade de corrente que está nessa direção, né? Está saindo, tá para lá agora, né? Está saindo da folha do papel, está saindo da folha da tela, né? Do papel, não da tela. E eu transformei aquele J no novo J, né? Que é a densidade linear de corrente, esse J aí. Então tá para cá. Então se eu quiser a corrente elétrica que atravessa essa linha de integração, né? Porque eu estou encontrando quanto vale o campo magnético utilizando a lei de Ampère, que é essa daqui. Integral fechada de linha de BDL. A gente sabe, né, que toda integral de linha de BDL fechada, obrigatoriamente, pela lei de Ampère, ela tem que dar μ0 vezes a corrente que atravessa a área, né, que cruza esses limites. Nesse caso eu escolhi aqui como a linha de integração esse formato aqui. Por quê? Porque fica fácil de integrar, né? E eu sei como que é o campo magnético dos dois lados. Você pode usar a regra da mão direita e verificar, né? E isso é uniforme também porque o plano é infinito. Posso utilizar esses argumentos de simetria. Do jeito que eu desenhei aqui, eu já coloquei o campo magnético desse lado, tá, apontando para cima. Eu chamei de BZ+. E aqui eu já desenhei o campo magnético desse outro lado, que eu chamei de BZ-, apontando para baixo. Tá? Isso porque a gente já sabe que pela regra da mão direita, esse tem que ser o resultado final do campo magnético. Né? Regra da mão direita, a corrente está saindo aqui, então o campo magnético tem que fazer isso. Né? Tem que subir aqui desse lado e tem que descer do outro lado pela regra da mão direita. Mas daí você pode perguntar, mas eu preciso saber isso? Não, não necessariamente. Se eu colocasse os dois campos, né, eu chuto, olha, o campo aqui está para cima e o campo aqui também está para cima. Tá? Eu não sei quanto vale, mas está para cima, está para cima. Não tem problema. Você aplica agora a lei de Ampère, quando você vai fazer a integração, do caminho da integração, vai aparecer um sinal de menos normalmente, né, porque daí o campo magnético aqui, se estiver para cima, ele está contrário a direção de integração. Daí aparece um sinal de menos, que vai dar mais, menos com menos dá mais, e acaba dando a mesma conta, tá? Então não faz diferença. Bom, então eu fiz aqui a continha de quanto vale esse campo, BZ+ e o BZ-. Como o BZ+ e BZ- têm o mesmo valor, né? Porque, bom, tudo é simétrico aí, não tem jeito, né? Eu tenho aqui a integral, então, faço em casa com cuidado, mas eu fiz a integral, olha só, de A até B, depois de B até C, depois de C até E, e de volta de E até A. Só que a integral de E até A e a integral de B até C, elas são nulas, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui, só para não ficar com dúvida nesse ponto em específico, né? Então, olha só, a lei de Ampère é a seguinte, eu tenho a integral, né? Eu tenho a integral fechada sempre, do campo magnético, integral dl, isso tem que ser sempre igual a μ0, a corrente que atravessa esse negócio aí. No nosso caso, eu tenho a corrente que está saindo aqui do fio, e eu escolhi o caminho de integração como esse caminho aqui, ó, que vai de A até B, C e D. E ele segue essa orientação. Poderia escolher outra orientação, mas de novo, né? A gente já viu tudo isso daqui em Física 3, que não faz diferença uma orientação ou outra. Aqui eu já estou chutando um campo magnético que aponta para cima, e aqui um campo que aponta para baixo. Tá? Poderia não saber isso? Poderia, mas eu já chutei para facilitar a minha conta, né? Porque eu já sei o resultado disso. Né? A gente já estudou bastante isso daqui para descobrir que com essa simetria os campos têm que ser dessa forma. Se eu escolher diferente, não tem problema. Quando eu resolvo a lei de Ampère é uma lei, né? Ele vai me dar o resultado correto. Não tem choro nem vela, vai funcionar. Então o que acontece aqui é o seguinte, ó, vamos fazer essa integral. É uma integral então que vai de A até B, C, D, A, B, C, D e volta para A. Né? Então fecha tudo isso daqui. É uma integral de B escalar dl. dl é o elemento de linha, né? É o elemento de integração. Tudo isso aqui é igual, então, a integral que vai de A até B, de B, dl. BDL aqui, ó, onde é que está o dl? dl está aqui,
e é paralelo a B. A DL está aqui e é perpendicular a B. DL está aqui, é paralelo a B e DL está aqui agora, né? Nesses limites. Mais a integral agora de B até C, também de BDL, mais a integral de C até D, também de BDL. Falta mais a integral de BDL, que vai de D voltando para A. E tudo isso tem que ser igual a μ0 vezes a corrente que atravessa lá dentro. Se eu peguei aqui um comprimento L, então esse comprimento aqui é o comprimento L, né? A corrente que passa lá é a densidade linear de corrente, né, ou sheet current density, vezes o comprimento, L. Foi por isso que eu defini essa quantidade, né? E essa é a quantidade que depois eu quero transformar entre os referenciais, porque ela é a minha fonte. Isso aqui é a minha fonte de campo magnético, fonte de campo B, tá? Lembra que a fonte do campo elétrico era o sigma, densidade de carga. Só que olha só o que acontece aqui, tá? Nesse caso em específico, olha o que eu tenho. Eu tenho a integral, olha só, entre B e C, o DL e o campo magnético, ó, aqui está o DL, o campo magnético está apontando para lá, né? Essas duas coisas, elas são ortogonais, então eu tenho B apontando para cima, tenho DL apontando para cá, né? Se eu calculo o produto escalar entre B e DL, álgebra linear, isso aqui vai dar quanto? Vai dar zero obrigatoriamente, porque isso aqui vale B, DL, cosseno do ângulo entre eles, que é 90 graus. Isso vai dar zero, não tem jeito, não tem choro nem vela. Se eu calculo a mesma coisa entre D e A, também eu tenho DL apontando para cá, né? Aqui o B aponta para baixo e aqui o B aponta para cima, mas não importa, porque, né, sempre faz 90 graus com o DL. Então também, nesse caso, o produto escalar também é nulo, sempre, né? DL, escalar B, também é zero. O que faz com que essas integrais, então, de B para C, que é essa daqui, né, essa integral aqui, ela é nula e essa integral aqui também é nula. Agora, me restam essas integrais aqui, né? Essa integral de B dl, se B é uniforme, eu vou ter B, né, integral de dl, mais aqui também, B integral de dl, que vai de A até B e que vai de C até D. Tudo isso tem que ser igual a μ0, densidade de corrente, vezes L. Certo? Agora, a integral de linha de A até B, não tem mais vetor aqui, tá vendo? Já saiu, não tem mais nenhum vetor. Vale quanto? Olha, AB daqui até aqui, esse comprimento vale L. Então, isso aqui vai dar B vezes L, mais esse comprimento que é de C até D. Então, vai de C até D, esse comprimento aqui também vale L. Então, vai dar B vezes L, tudo isso igual a JL e o μ0, né? Então, isso aqui vai dar 2BL, que é igual a μ0, densidade linear de corrente vezes L. Posso cortar L com L, eu descubro que o campo magnético B de cada lado, né, desse lado da direita e o lado da esquerda, eles valem em intensidade, porque, né, a gente perdeu a informação vetorial, vale μ0 J sobre 2. Então esse é o campo magnético criado, né, em cada lado da minha folha. Agora note uma coisa interessante, ó. Se aqui é a posição da folha, deixa eu desenhar isso aqui. Vou colocar aqui como, sei lá, o eixo X. O eixo X. E aqui é o eixo da intensidade do campo magnético, tá? Olha que interessante. O campo magnético aqui, desse lado, ele aponta para cima. Então ele vale μ0 J sobre 2, né? Positivo. Agora, nesse outro lado aqui, ele vale a mesma quantidade, só que para baixo. Ele vale menos μ0J dividido por 2. Né?
onde que é esse menos? Esse menos, e aqui tem um mais, né? Está associado com a orientação. Se para cima vale Z, né? Então vale Z para cima e menos Z para baixo. Tá? Agora olha só, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu cruzo, né, de um lado para o outro, eu tenho uma descontinuidade em cima da minha folha. Essa descontinuidade faz com que o campo magnético aponte para cima valendo μ0J2. Quando passo para o outro lado, ele vale para baixo μ0J2. Então a variação quando eu cruzo essa placa, ela vale, vou colocar um ΔB aqui, vale μ0J. Tem uma descontinuidade aí, uma descontinuidade bem proeminente, tá? Só que olha que interessante, isso não é uma exclusividade nesse caso, porque a gente já viu que se eu tiver, por exemplo, um plano infinito, carregado com uma densidade de carga sigma positiva, né? Positivo. Plano infinito, então isso continua para o infinito lá, né? A gente viu o quê? Que ele cria um campo elétrico aqui em cima que vale sigma sobre ε0. Vamos dizer que isso aqui é a direção Z, para cima vale Z. Tá. E para baixo ele vale menos sigma sobre ε0, direção menos Z. Tá. Quando eu atravesso a placa, quanto que é a variação? Desculpa, é sigma sobre 2ε0, sigma sobre 2ε0. Quando eu atravesso a placa, essa variação é de sigma, vou colocar um ΔE aqui, vale sigma sobre ε0. Essa é a variação quando eu passo de um lado para o outro da placa. Então ocorre nesse caso em que eu tenho elementos infinitos, né, uma placa infinita pelo menos, eu tenho essas variações, essas descontinuidades que nascem desses problemas. Tá? Então beleza, vamos continuar aqui. Então eu tenho aqui, já calculei para vocês tudo isso daí na verdade, né? Então eu sei agora como calcular o campo magnético através dessa fonte que é a densidade linear de corrente. Utilizando lei de Ampère mesmo aí. Tá? Eu sei que o campo magnético é calculado dessa forma. Beleza, então isso facilitou bastante a minha vida. Eu posso agora fazer o meu experimento mental. Então aqui em cima está o experimento que eu vou fazer. Bom, olhando aqui, parece que ele está bastante complicado, tá? Mas não é complicado assim não, certo? Vamos explicar aqui o que é cada coisa. Então olha só, o que eu estou fazendo? Eu quero calcular nesse experimento mental como se transforma o campo magnético, que é um campo magnético B num certo referencial, que é o referencial F, quando observado por outro referencial, que é o referencial B', que é o referencial em movimento, com relação ao referencial F. Então é isso que eu quero fazer. Legal. Então olha o que eu tenho para tentar resolver esse problema. Eu tenho duas placas paralelas, igual a gente tinha antes. Tá? Só que lembra que antes, as minhas placas infinitas e paralelas, elas estavam paradas, estáticas no referencial. Agora não. Agora essas duas placas elas estão em movimento, tá? Então nesse referencial, que é o referencial F, que aqui eu botei os eixos x, y e z, né? X, y e z, isso, né? Isso sempre tem que ser, a tríade tem que ser mantida constante, né? X, y e z. Confiram aí, tá? As placas elas estão paralelas ao plano ZX. Agora, nesse referencial, essas placas aqui, elas têm uma velocidade V0, tá? Então V0 aqui, essa placa tem a mesma velocidade que essa, V0, falta um zero aqui, ó. V0 também na direção X, tá? Então essas duas placas estão se movimentando com velocidade V0 na direção X. E nesse referencial F, tá? Eu estou considerando que tem nessa placa aqui uma certa quantidade de carga, que é a mesma nessa carga aqui, só que com a polaridade trocada, como se fosse um capacitor, né? Distribuída na área. Tá? Então existe uma densidade superficial de carga e outra densidade superficial de carga, sigma, positivo aqui e negativo aqui, distribuído sobre essas placas que estão em movimento. Tá? Então, legal.
Olha o que acontece. Duas coisas acontecem. Como eu tenho carga elétrica em movimento, né, isso quer dizer que se eu pegar aqui, por exemplo, tá, uma certa linha aqui de comprimento L, depois de um certo tempo, olha o que acontece. Uma certa quantidade de carga que estava aqui, ela atravessa essa linha. Né? Quanto de carga eu tenho aqui? Bom, tem a densidade de carga, que é sigma, vezes a área, que é L vezes V0 vezes o tempo que demorou. Né? Então, essa quantidade de carga que está aqui atravessa essa linha aqui. Essa é a corrente, né? Carga por unidade de tempo. Certo? Se eu tenho corrente agora, né, tenho carga em movimento, eu tenho nesse referencial a criação de um campo magnético. Então, nesse experimento mental, eu tenho aparecimento de duas coisas. Eu tenho aparecimento de campo magnético, porque eu tenho cargas em movimento, que eu chamei aqui de B, né? E B está para cima, né? Olha, se a corrente está para cá, bom, aqui agora fica difícil de fazer igual, mas está para cá, campo magnético está para cima, regra da mão direita, façam aí, tá? Veja, esse campo aqui, ele é criado por essa, né, carga em movimento, mas ele é criado também por essa carga em movimento. Só que aqui a corrente está no sentido oposto, porque é carga negativa, né? Então carga para cá, cria campo para cima, carga para cá, cria campo para cima também. Então no meio é como se eu somasse os dois campos magnéticos criados pelas duas placas. Só que nesse referencial, além do campo magnético, eu tenho também o aparecimento do campo elétrico, que é um campo elétrico E, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá? Então eu tenho o campo elétrico e tenho o campo magnético. O campo magnético, ele está apontando na direção Z, para cima, e o campo elétrico está na direção Y, né? Direção Y. O boost está onde? Vamos ver onde é que vai aparecer o boost. O boost aparece quando eu coloco o referencial em movimento, o observador que está em movimento. E o observador em movimento é esse rapazinho aqui em verde, tá vendo? Ele está passando aqui no meio das placas com uma certa velocidade V, tá? Não V0, ó. Uma outra velocidade, uma velocidade V. Pode ser mais rápido que as placas ou pode ser mais devagar que as placas. E esse referencial eu estou chamando de F', é um observador F', tá? Então existe, olha só, existe um movimento relativo de F' e as placas, certo? Bom, e esse movimento relativo me dá uma velocidade relativa, então isso aqui é um boost. A transformação que eu tenho que fazer aqui é uma transformação de Lorentz, né, de um boost de Lorentz. Legal. Então vamos lá. Campo elétrico. Quanto que vale o meu campo elétrico aqui? Bom, campo elétrico a gente já sabe, né? Não é tão difícil assim. Ele vale sigma sobre ε0. E olha só, aponta na direção J, que é a direção de Y. Note que tanto o campo elétrico como o campo magnético, aqui nesse exemplo, nesse experimento mental que eu estou fazendo, eles apontam na direção que é perpendicular ao boost, né? O boost está para cá, e o campo está apontando para cima ou está apontando para cá, sempre ortogonal, né? Nunca é paralelo ao boost. Tá? Bom, a transformação de campo elétrico, a gente já viu algumas coisas, né? A gente já viu como o campo elétrico se transforma entre referenciais. Né? Então, já está meio caminho andado para a gente poder descobrir mais algumas coisas aí. Legal, então vamos ver aqui. Ó. E é aqui que eu vou usar essa informação importante, que é a informação da densidade linear de corrente, tá? Olha só, eu peguei esse pedacinho aqui, que eu desenhei ali, e eu coloquei aqui para ficar um pouco mais claro. Olha só, então quer dizer que no elemento de área daquela superfície, eu tenho uma certa quantidade de carga, que vale dq, né? Se essa quantidade de carga ela atravessa essa linha aqui no intervalo de tempo dt, isso quer dizer que passa por aqui uma corrente elétrica, certo? Corrente é ampere, ampere, que é coulomb por segundo, que vai atravessar, então, essa linha aqui, certo? Então, quanto vale essa corrente? Olha, essa corrente vale a quantidade de carga dividido pelo tempo. A quantidade de carga vale sigma, que é a densidade superficial de carga, vezes a área. Né? Então, sigma, está aqui, ó, sigma, vezes essa área. Essa área vale lado vezes altura. Ó. Essa altura vale L e
esse comprimento aqui vale V0, que é a velocidade, né, que esse negócio se movimenta, vezes o tempo que ele se movimentou. E quanto demorou para esse ponto sair daqui e chegar até aqui. Né? Então tá aqui. Boto aqui sigma V0 L dt. dt com dt corta, né? Os matemáticos vão ficar malucos se falar que dt com dt corta, mas corta. E vai dar aqui, ó, sigma... Bom, matemática e físico teórico, né? Matemática e físico teórico detesta que fale que corta dt com dt. Mas eu vou cortar dt com dt aqui. E aqui vai dar sigma V0 vezes L. Então veja que a corrente elétrica aí vale sigma V0L. Então tá aqui, ó. Só reescrevi. I, corrente, sigma, aqui eu botei L vezes V0. Tá? Agora olha só que interessante. Se eu pegar sigma, que é a densidade superficial de corrente, e que é a fonte de campo elétrico no referencial F, e multiplicar pelo V0, que é esse cara aqui, vezes esse cara aqui, a unidade desse negócio aqui, ó, de sigma V0, que é coulomb por metro quadrado, unidade de sigma, e velocidade é metro por segundo, né, no sistema internacional, vai cortar algumas coisas e vai sobrar ampere por metro, ou coulomb por segundo por metro, que é a unidade, né, da densidade linear de corrente, da sheet current density. Tá? Então eu peguei esse cara e substituí sigma V0 por esse J. Então, eu fiquei J vezes L. Então, a minha corrente elétrica, ela vale isso. Ela vale J vezes L. Tá bom? Tá? Eu sei, parece que está complicando, mas não. Eu estou deixando mais simples para poder compreender isso. Certo? Estou tentando simplificar bastante aqui a nossa vida. Então, olha só. Então, agora que eu descobri quanto que vale o meu J, que vale sigma V0, eu consigo descobrir quanto que vale o campo magnético criado, né, nesse experimento. O campo elétrico eu já sei quanto vale, ele vale isso daqui, ó, vale E sigma sobre ε0 nesse referencial. O campo magnético, né, veja, cada placa vai criar um campo magnético para cima e para baixo, em todo o espaço, porque as placas são infinitas, né? É como se eu fizesse o mesmo processo do capacitor, só que para campo magnético agora. Então a placa que está aqui, né, ela cria campo para cima e para baixo aqui. A outra placa que está aqui, ela cria campo para cima e para baixo aqui. Tá? Então se você soma em todo o espaço os campos, só sobra campo magnético dentro das placas apontando para cima. E o valor dele é 2 vezes, né, o campo em que cada uma das placas criaria, porque eu tenho uma placa criando para cima aqui e outra criando para cima aqui, eu tenho 2 vezes o campo. Então, ao invés de eu ter μ0j sobre 2, eu tenho μ0j, né, porque são 2 vezes, são 2 placas agora criando campo magnético. E nesse experimento específico, o campo magnético ele aponta na direção Z, olha só tem o componente Z dele. E ele vale μ0j ou μ0 sigma V0, que é esse valor aqui. μ0 sigma V0. Então, campo magnético na direção K. Então, eu sei como calcular nesse referencial quanto que é o campo magnético. Eu sei como que o campo magnético é e como o campo elétrico é nesse referencial. Agora, o negócio começa a ficar um pouco mais legal. Que é o quê? Eu quero descobrir como que eu observo esses mesmos campos, mas agora observados de outro referencial. Então veja, não se esqueçam, o meu referencial F' é aquele referencial que está em movimento no referencial F. Mas as placas também estão em movimento no referencial F. Tá? Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é descobrir como que as fontes de campo elétrico e como que as fontes de campo magnético se transformam entre os referenciais, vão de um referencial para o outro. Tá? Que no nosso caso é o sigma, que é a fonte de campo elétrico, e esse J aqui, que é a fonte de campo magnético. Então, sigma tem que ir para sigma' no referencial linha, e J tem que ser J' no referencial linha. Tá bom? Então, veja. Né? No referencial linha, olha o que eu tenho aqui. Né? No referencial linha, F', que é aquele carinha que está com o movimento V. Para ele, aquelas placas, elas também estão se movimentando. Certo?
Só que a velocidade com que as placas se movimentam não é a velocidade V0, é uma velocidade diferente. E eu chamei essa velocidade aqui de V0 linha. Tá? Então as duas placas para o referencial linha se movem com velocidade de V0 linha. Daí alguém pode perguntar, mas como é que você sabe que essa velocidade está apontando nessa direção? Não sei. Né? Não sei, porque essa velocidade depende de quanto vale V0 e de quanto vale V, certo? Então, aqui eu estou desenhando dessa forma, mas dependendo dessa relação, poderia estar para a direção contrária também, então não tem problema, tá? Então eu desenhei aqui só para representar no diagrama, mas não precisaria ser nessa direção, poderia ser para o outro lado. Tá? Então vamos lá, essa é a interpretação do meu referencial F', né? E nesse meu referencial F', que eu tenho agora essas placas viajando na direção X, que seja aqui, com velocidade V0', eu continuo tendo campo elétrico, né? Porque eu tenho uma densidade de carga aqui sigma linha agora, sigma linha, porque a densidade de carga muda entre os referenciais, lembrem disso, a gente já viu. Sigma linha positivo aqui, sigma linha negativo aqui. E eu estou chamando o campo elétrico de E'. A mesma coisa com o campo magnético, né? Como a minha fonte vai mudar também, então o campo magnético aqui é o campo magnético B'. Então todo o meu trabalho agora é descobrir quanto que vale a transformação de sigma e de J entre os referenciais. Lembrando que esse J aqui não é a densidade de corrente, ela é a densidade linear de corrente, tá? Então tá. Bom, eu deveria deixar esse pedaço aqui para vocês poderem esmagar um pouco os neurônios de vocês em casa aí, tá? Para poder chegar nesse resultado, mas olha só. Com relação a sigma, que é a densidade de carga nesse referencial, certo? Olha o que acontece. A densidade superficial própria da carga, que é o que eu vou definir aqui agora, a densidade superficial de carga da placa, ela tem um valor no referencial em que a placa está em repouso, certo? Veja que em nenhum desses dois referenciais, nem F nem F', a placa está em repouso. Mas no referencial que a placa está em repouso, ela tem uma certa densidade de carga, que eu vou chamar aqui de densidade de carga própria, ou sigma zero. Então está aqui. Sigma zero é essa densidade superficial de carga própria. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o meu sigma, que é a densidade de carga no referencial F, ele não vale sigma zero. E ele não vale sigma zero porque as cargas não estão paradas naquele referencial, né? Tem uma certa velocidade. E a gente já viu que a densidade de carga no referencial em que a placa está em movimento é aumentada por um fator gama zero. E esse gama zero depende da velocidade da placa naquele referencial. Lembrem disso, né? Então eu estou chamando aqui de gama zero, que é esse fator, sigma então vale gama zero, sigma zero. Né? Gama zero vale quanto? A gama zero é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta zero quadrado, onde beta zero é V0 dividido por C. Certo? Isso quer dizer que existe então uma densidade superficial própria da carga, que é a densidade de carga no referencial em que ela está parada, né? E essa densidade superficial de carga vale sigma zero, que é sigma sobre gama zero. Certo? Então isso é fundamental para a gente poder prosseguir. E a outra coisa é com relação a esse V0' aqui. Ó. Esse V0', ele nasce da soma de velocidades. Né? É a velocidade relativa entre F, entre as placas, que se move com V0, e F', que se move com V. Então existe uma velocidade relativa entre eles. E eu vou calcular utilizando a soma de velocidades relativas, que a gente já viu também nas nossas aulas. Né? Então tá aí. Lembrando que o boost é na direção X. E eu usei o boost na direção X para a gente poder usar as equações que a gente já conhece. Né? Se eu fosse usar um boost em outra direção, não ia mudar. Só ia mudar que eu ia ter que colocar y em outros lugares dessa soma. Tá? Então tá. Então a primeira coisa que eu faço aqui, e eu vou deixar aqui
para que vocês façam em casa com cuidado isso, né? Mas eu tenho aqui, ó, que V', isso aqui, essa primeira equação aqui é aquela equação que a gente chegou na soma de velocidades relativísticas, lá na aula 6, ou 5, se eu não me engano, tá? Eu vou utilizar essa expressão para calcular quanto que vale o meu V0'. Então, eu quero que vocês apliquem aí essa equaçãozinha, tá? E você vai descobrir que o V0', né, pode ser escrito dessa forma, que é V0 menos V0, velocidade da placa no referencial F, V, velocidade do observador com relação a F, e o V0' é a velocidade relativa da placa com relação ao F'. Né? Daí eu faço uma massagem aí e eu escrevo isso, divido tudo por C, velocidade da luz, vai ficar β0'. Então eu estou chamando de V0' por C de β0'. Beta0 menos beta, 1 menos beta0, beta. Né? O que é beta? Beta é V sobre C e beta0, V0 sobre C. Tá? Eu deixei nessa forma porque vai aparecer essa expressão para frente, então dá para usar nesse sentido aí. Bom, a densidade superficial de carga, sigma', ele vale γ', sigma 0. Né? Ou seja, é o fator de Lorentz agora, em que se γ' ele vale, tá aqui, ó. Esse γ' vale 1 menos β0' ao quadrado, β0', que é essa quantidade aqui, né? E essa é a densidade de carga no referencial em que as cargas estão paradas, então tem que ser a densidade de carga própria dela. Eu faço um pouquinho de massagem aí, conta de somar e dividir e multiplicar, e eu chego de que γ' eu posso escrever como γ vezes γ0, 1 menos β0, beta. Tá? Cheguem nessa expressão aí. Então, sigma' no referencial linha, né, F', vai ser sigma', que é igual a γ' sigma 0. De novo, substitua ali quanto vale γ', e sigma' vai dar isso aqui, ó. Vai dar γ sigma 1 menos β0 beta. Eu estou deixando aí da forma de que as componentes que estão aí dentro, né? Olha o que eu tenho aí dentro. Eu tenho V0, V, sigma, e é isso. São dados que são os dados lá do referencial F. Né? Tá. E a densidade de corrente agora, né? E a densidade linear de corrente, esse J aqui. O sheet current density, escrevi errado aqui. No referencial F'. Esse J', ele vale sigma' vezes V0', certo? Porque J, a gente já viu lá também, um pouquinho antes, que J vale sigma vezes V, 0. Né? Nesse caso aqui é sigma' V0', porque é a velocidade da placa e a densidade das cargas na placa no referencial linha. Eu sei como sigma' se transforma, a gente acabou de calcular aqui em cima. Né? Eu sei quanto vale V0', porque a gente calculou lá em cima, né? V0', e isso vai dar J', que é igual a γ sigma C, velocidade da luz, beta0 menos beta. Bom, dessa forma que está escrito aí, eu já deixei de um jeito um pouco mais claro para poder observar, né? Mas pega em casa com cuidado e dá uma massageada aí, vê se deu para compreender cada detalhe dessa conta. Essa conta não é trivial de fazer, eu faço passo a passo ela e tento explicar, né? Mas relatividade é um negócio que não é tão normal, né? É difícil a gente poder compreender, não dá para entender isso de uma hora para outra, tá? Então, legal. Mas com essas informações, agora fica fácil, relativamente fácil, né? Da gente poder observar como que essas coisas elas se juntam, tá? Então, sabemos então, né, que as fontes se transformam dessa seguinte maneira, ó. Sigma' vale γ sigma 1 menos beta0 beta. Então veja, né, sigma se transforma em sigma' por um fator γ 1 menos beta0 beta. Se eu pegar beta0, se eu pegar V, né, e fazer V tender a 0, certo? Ou seja, V está parado no referencial, tudo volta ao que era antes. Tentem fazer isso para vocês verificar, né? Então, sigma' e J',
são as minhas novas fontes de campo elétrico e campo magnético, E' e B'. Tá? Então, beleza. Então, eu tenho aqui Y', né, campo elétrico na direção Y, que vale sigma' sobre ε0. Substituo aqui e eu vou descobrir que o EY' vale gama EY menos beta C BZ. EY' é igual a gama EY menos beta C BZ. Você pode dar uma olhada para essa equação aí e você vai achar algumas similaridades com relação à transformação de coordenadas no espaço-tempo. Lembra? X' era igual a gama, né, menos beta CT mais X, por exemplo. Né? Então tem algumas similaridades aí, mas não. Né? Tem, mas não tem. Né? Tem que tomar cuidado. E olha outra coisa que aconteceu. Isso que é fundamental. No referencial linha, no referencial F, eu só tinha EY, certo? Lembram disso? Eu só tinha Y, não tinha mais nada. Não tinha campo... Desculpa, só tinha componente EY. Agora, em componente Z, né? Tinha componente Z também, no referencial F. No referencial linha, a minha componente Y do campo elétrico, ela é a soma, né? Ela é composta pelas componentes de campo elétrico antiga e do campo magnético também. Então eu junto agora, né, campo magnético aqui multiplicado por uma constante para poder dar a mesma unidade. E veja uma coisa interessante também. Beta beta é adimensional, porque beta é velocidade por velocidade. Olha que legal. Unidade de campo elétrico no sistema internacional é quanto? É volt. Né? Volt por metro. Então, volt por metro aqui, volt por metro aqui. Isso aqui também é adimensional. Se eu multiplicar C, velocidade da luz, vezes B, que é campo magnético, essa quantidade aqui também tem que dar volt por metro. Tem que ser unidade de campo elétrico. Né? Não pode ser outra unidade. Então, existe uma relação entre campo elétrico e campo magnético, né, de transformação entre essas duas quantidades, dada pela velocidade da luz C. Interessante, né? Interessante esse negócio. Bom, vamos continuar um pouco mais aqui. Né? E o campo elétrico? O campo magnético? Quanto que vale esse novo campo magnético? Mesma coisa. Né? O campo magnético BZ vale M0J'. Eu já calculei tudo antes, né? Só dei uma massageada aqui para juntar tudo junto. E olha só como eu escrevi. Eu escrevi C, BZ' igual a gama CBZ menos beta EY. Certo? Tanto aqui no campo elétrico como no campo magnético, eu substituí essas quantidades de μ0 e ε0 por 1 sobre c quadrado. Tá? Por quê? Bom, de novo, a gente já viu lá em Física 3 que μ0 vezes ε0 é uma constante que vale 1 sobre c quadrado, né? Uma constante universal. Então já posso usar aí. Aplico aí na jogada. Né? Então essa é a componente do campo magnético multiplicada por C, no referencial linha. E ele mistura também as duas componentes do campo elétrico e do campo magnético no referencial F. Né? Então olha só que legal. As componentes do campo elétrico e do campo magnético no novo referencial, ele é uma mistura das componentes do campo elétrico e do magnético no referencial antigo. Certo? Olha só. Tá vendo que essa mistura aí já dá para ter uma ideia de que se você consegue misturar essas coisas são, na verdade, a mesma coisa? Né? E nesse caso aqui, a relação de unidade entre campo elétrico e campo magnético, que no sistema internacional, campo magnético é medido em Tesla, né? A gente tem volt por metro e Tesla no campo magnético. Isso aqui, na verdade, a gente pode resolver esse problema da unidade entre campo elétrico e campo magnético se a gente trabalhar com unidades gaussianas. Em unidades gaussianas, campo elétrico e campo magnético têm a mesma unidade e esse C não aparece. Tá? Bom, mas infelizmente a gente não pode ficar trabalhando com unidades gaussianas agora. A gente trabalha lá em teoria eletromagnética para ficar mais tranquilo as equações. Mas
A gente está descobrindo várias coisas interessantes aqui. Tá? Beleza, então quer dizer que com o que eu fiz até agora, né, o que eu sei é que a relação entre campo elétrico e campo magnético de transformação, pelo menos para as componentes y' e bz', se transforma dessa maneira que está aqui. Tá? Vai se transformar exatamente dessa forma que está aqui em cima. E se você dá uma apertada aí e verificar, ela parece um pouco com as transformações de Lorentz, mais ou menos. Né? Tem que pensar um pouco no que seria o que aí. Só que veja que não tem tempo na jogada aí, né? Não tem tempo associado a essas coisas, tá? Legal. Agora, tá? O meu próximo experimento mental, esse meu outro Gedanken Experiment aqui, eu quero fazer o seguinte. Eu vou pegar as placas e eu vou colocar as placas agora paralelas na horizontal, tá? Então elas estão paralelas ao plano XY. É exatamente o mesmo experimento, tá? Só que por que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou colocar um campo elétrico que vai apontar na direção Z e o campo magnético vai apontar na direção menos Z. Tá vendo aqui, ó? Campo elétrico na direção Z e campo magnético na direção menos J ou menos Y aqui. Certo? E o boost continua sendo ortogonal a essas duas coisas, tá? Bom, vou deixar para vocês fazerem essas contas em casa, que são exatamente as mesmas contas, só trocando as componentes, né? Que agora eu tenho EZ e BY, essas são as minhas novas componentes. Vou deixar para vocês fazerem isso em casa, não vou fazer essas contas aqui, é conta de somar, multiplicar, dividir, subtrair e somar de novo, né? Se você fizer isso, você vai chegar nessa relação aqui, ó, EZ', né? O EZ ele vai se transformar em EZ' dessa forma e o BY vai se transformar em BY' dessa forma aqui. Tá? Veja, dá para notar que a transformação de Lorentz ela mistura essas componentes tanto de campo elétrico como de campo magnético, mas ela mistura as componentes que são ortogonais ao boost. Né? Só as componentes ortogonais ao boost. Ela não mistura as componentes que são paralelas ao boost por enquanto. Tá? Veja, a gente descobriu também, né, que a componente do campo elétrico que é paralela ao boost, ela não se altera. Isso a gente já viu. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Tá aqui, ó. A componente do campo elétrico que está aqui, ó, a gente já viu que essa componente que é paralela ao boost não se altera. O que falta descobrir? Falta descobrir a componente do campo magnético. Será que a componente do campo magnético na direção paralela ao boost se altera? Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu aqui. Parece que está faltando alguma coisa. Tá mesmo. Calma. Calma que vai dar certo. Aqui. Aí. Então olha só, como é que eu vou descobrir como que a componente do campo magnético se altera ou não na direção paralela ao boost. Nesse experimento que eu tenho aqui, é um experimento da seguinte forma. Eu tenho um solenoide, né, um fio condutor enrolado, né, uma espira enrolada, um solenoide. Nesse solenoide passa uma corrente elétrica. Legal. Esse é o meu referencial F, que é o referencial em que o solenoide está em repouso. Tudo bem? Bom, nesse referencial que o solenoide está em repouso, o campo magnético que ele cria, né, aqui dentro dele, vale μ0 eta I. De novo, você pode, isso a gente já calculou em física 3, mas você pode calcular isso utilizando a lei de Ampère de novo, que daí fica fácil, né? Pelo menos porque esse campo magnético na região mais central do solenoide é perfeito, né? E ele só fica um pouquinho ruim quando vai para as beiradas. Mas beleza, vamos considerar que é uniforme esse campo magnético no solenoide. Não vai alterar o nosso problema. Veja que B0, B, que é o campo magnético, então,
ele vale μ0 eta vezes I. μ0 eta vezes I, que está aqui, μ0 eta I. O eta é a densidade de volta do solenoide por unidade de comprimento, esse comprimento aqui. Então, vale N sobre L, considerando que tem um comprimento L aqui. E a corrente elétrica é quanto de carga passa, né, por esse solenoide, nesse comprimento L, por unidade de tempo. Isso é corrente, né? Corrente, carga por unidade de tempo. Beleza, então quer dizer que agora eu tenho um observador, que é esse observador aqui, observador V, né? O observador F', tá? Esse cara aqui, e ele está andando na direção do eixo do solenoide que eu botei aqui no eixo X, tá? Então ele está andando para lá com velocidade V. E ele vai medir um outro campo magnético, o campo magnético B' no referencial dele. Bom, quanto que ele vai medir? Olha, ele vai medir B', né, que vale μ0, eta' e linha. São as duas coisas que podem mudar, né? O eta' e o I'. Só que veja, μ0 vale N sobre L', certo? dQ sobre ΔT' é a corrente no referencial dele. Só que carga a gente já viu que não muda entre referenciais, né? O que muda é comprimento e o que muda é o tempo. Tá? O comprimento ele diminui, né, na contração espacial, lembra? Na contração espacial de Fitzgerald-Lorentz. E eu tenho a dilatação temporal, então o tempo aumenta por um fator gama. O comprimento diminui por um fator gama e o tempo aumenta por um fator gama. Então eu acabo cortando gama com gama e B' então é igual a B. Ou seja, a componente, né, que é a componente ortogonal, o componente que é paralela ao campo, a componente que é paralela ao campo magnético, ela não se altera também, certo? Né? Ela permanece igual. Aí. Então, tanto o campo magnético como o campo elétrico, a componente paralela ao boost não muda, não se altera. Beleza? Tá? Daí aqui eu resumi esses resultados, ó. EX' é igual a EX, BX' é igual a BX, EY' e BZ' vão se transformar daquela maneira, BY' e BZ' vão se transformar dessa maneira aqui, tá? Bom, preciso decorar isso, tá? Preciso decorar essa salada toda? Não, você não precisa decorar nada nessa vida, né? Não precisa. E quem que decora coisas também, né? Mas é assim que se transforma, tá? Na mão, a gente fez na mão todas essas contas. A gente pode melhorar um pouquinho isso. E vou melhorar aqui rapidamente. Olha só, eu tenho o campo elétrico e o campo magnético, que eu posso decompor, né, numa direção paralela, sempre posso fazer isso, né? Imagina também que o meu boost agora, em vez de ser simplesmente na direção X, é um boost em qualquer direção. Então a velocidade do referencial F' é um V que não está na direção X, pode estar em qualquer direção. Então se eu decompor o campo elétrico na direção paralela, que é essa daqui, né? Campo elétrico na direção paralela e campo elétrico na direção perpendicular ao boost, à velocidade relativa. E o campo magnético também eu posso decompor nessa, né, em B paralela e B perpendicular. E eu quero descobrir no outro referencial, que também, né, eu vou descobrir agora a componente paralela e a componente perpendicular de ambas as grandezas aqui, né? Eu sei o seguinte, eu sei que as componentes paralelas, elas não se alteram, tá aqui, ó, permanecem a mesma. Então todas as componentes que são paralelas ao boost, elas não mudam, ficam iguais, tá? Agora, as componentes perpendiculares, sim, essas mudam, né? E elas mudam dessa forma, olha só. A componente perpendicular linha, né, vai ser gama, componente perpendicular no referencial F, mais produto vetorial beta, né, com CB perpendicular. E aqui é a componente perpendicular do campo magnético, gama, C, componente perpendicular do campo magnético, menos beta,
produto vetorial. Tá? Então aqui eu escrevi essa forma um pouco mais elaborada, né, da transformação de campo elétrico e o campo magnético para um boost qualquer. Tá? Daí o que você pode fazer em casa é verificar se essa expressão que eu acabei de escrever agora para vocês aqui faz sentido, né? se eu posso recuperar as minhas expressões que eu encontrei no slide passado aqui. Ó. Será que eu recupero isso daqui? Ah, bom, faz a conta, né? Vem aqui, coloca um boost na direção X e verifica, né, se você recupera essas expressões. Eu acredito que você vai recuperar. Não tem que recuperar, porque eu já fiz essas contas, tá? Legal? Então, olha só. A gente fez toda essa transformação do campo elétrico ao magnético. A primeira coisa que fica claro para a gente é o seguinte. As componentes paralelas do campo elétrico e do campo magnético não se alteram. Então, a transformação ela é diferente da transformação de quadrivetores, porque em quadrivetores, lembra que as componentes que são paralelas ao boost se misturam? No caso do quadrivetor de espaço, do evento, se mistura com o tempo, inclusive, né? Então tá, essa é a primeira coisa. Agora não, agora é um pouco diferente, tá? E essa transformação ela é diferente porque o campo elétrico e o campo magnético, primeiro, eles não são coisas diferentes, eles fazem parte de um mesmo sistema físico, de um mesmo elemento físico, tá? Que é uma grandeza tensorial. Então, o campo elétrico e o campo magnético fazem parte de uma grandeza tensorial, que é o campo eletromagnético. Tá? Esse tensor ele tem 16 componentes. E a gente chama esse tensor de tensor F-mini, tá? Que é um tensor de rank 2 e é o tensor do campo eletromagnético. E o que eu quero fazer agora é dar de novo, como na sobremesa agora para vocês, né? Como que é essas expressões do campo do tensor eletromagnético, tá? Bom, não vou explorar eles aqui, claro, tá? Para quem está fazendo o curso de bacharelado, esse curso de Teoria Eletromagnética 2, a gente explora bastante essa nova notação, esse formalismo, porque lá a gente precisa, né, de uma matemática um pouco mais avançada para poder compreender os fenômenos físicos. Tá? Então vamos lá. Olha o que eu tenho aqui. Né? O meu quadrivetor é um quadrivetor x-mi. E esse quadrivetor x-mi se transforma de uma certa maneira, que a gente já viu, né? Inclusive como se transforma. O nosso campo eletromagnético é um tensor de rank 2. Tá? Aqui, ó, meu F-mini. Lembra que o mi e o ni, letras gregas, variam de 0 até 3. Certo? Então, se eu variar o mi e o ni aqui, eu vou ter F00, F01 e por aí vai. Né? Isso aqui forma uma matriz, está aqui embaixo, 4x4 de 16 componentes. Tá? Então, F-mini é o meu tensor do campo eletromagnético. Também aqui, nesse meu tensor, eu tenho o F-mini com os índices em cima. Eu posso ter também o tensor com índices embaixo, a forma contravariante e a forma covariante do tensor. Tá? E aqui eu quero só explicar rapidamente o que é isso. Tá? Porque isso não é mágica, tá? Não é só quem é gênio consegue entender isso. Essa é a primeira coisa que tem que ficar claro, né, para todo aluno de física. Tudo que parece muito complicado é porque você não parou para pensar um pouco sobre o assunto, certo? Garanto para vocês que qualquer problema que você for enfrentar, você vai em algum momento compreender todo o formalismo dele, tá? Só demanda um pouco de tempo. Eu também demorei bastante para poder compreender isso, porque eu sou físico experimental, né? Então, isso aqui eu aprendi durante a graduação, pós-graduação e por aí vai. Mas vamos lá, né? O meu F-mini, que é o tensor do campo eletromagnético, ele é definido da seguinte forma, ó, né? Ele é isso aqui, ó. É meu del mi a ni menos del ni a mi. Pô, professor, mas o que é del mi, del ni? Olha, del mi são derivadas parciais com relação ao índice mi, tá? E o a ni, esse a aqui, esse a mi aqui, ele é o quadripotencial. Lembra que em Física 3
a gente estudou o potencial eletrostático, o φ, e estudou também o potencial vetor, lembra? O A, potencial vetor UA. Esse AMI, ele junta as duas coisas num quadrivetor. Então veja que o potencial, né, esse quadripotencial aqui, ele tem φ e tem o A, né, que é o potencial vetor. Está aqui, ó, potencial vetor com os componentes AX, AY e AZ e o potencial escalar. Isso forma o quadripotencial. Então eu posso escrever o campo eletromagnético, o tensor do campo eletromagnético, através dessa relação de derivadas, tá? Derivadas covariantes do quadripotencial. Bom, aí começa a história, né? Aí começa o ponto zero de como a gente chega na expressão para o tensor do campo eletromagnético, que eu vou dar a resposta rapidamente, né? Vale isso daqui, olha só, o F mini com índice embaixo vale isso, né? Tem 16 componentes, essa linha aqui vale EX sobre C, essa componente, Y sobre C, Z sobre C, aqui tem menos, né? 0, 0, 0, aqui a diagonal é toda nula, menos BZ, BY, menos BZ, BZ, menos BY, BZ. Veja, BZ não. Desculpa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui eu tenho a expressão para o F mini com índice em cima. O F mini com índice em cima, ele tem... eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aplicar, do jeito que a gente já viu também, né? Aplicar o tensor contrair com o tensor métrico, né? Daí o tensor métrico vai fazer com que o índice suba, cada um deles, né? E por aí vai. Bom, eu não vou ir muito dentro disso daqui, tá? Só que tem um erro aqui, tá? Aqui vale Y, aqui vale Z, aqui vale X. Então, copiei errado, mas tudo bem. É essa a vida. Tem que arrumar. Então tá. Uma outra coisa que eu quero discutir também rapidamente é a transformação entre referenciais, né? Então a gente viu como transformar o campo elétrico e o campo magnético, a gente fez na mão. A gente usou experimentos mentais para fazer essa transformação na mão, tá? Só que olha só, essa daqui é a minha matriz de Boost, com Boost na direção X, é a matriz de Lorentz. Ela tem essa forma, né, que a gente já viu, gama menos gama beta, gama 1 em 1, e ele vai transformar quadrivetores dessa forma aqui, ó, x' mi, vai ser lambda mini, x'ni, certo? Legal. Agora, né, se eu sei qual é a forma do tensor do campo eletromagnético, que é o F mini, que é esse cara aqui, ele vai se transformar para o outro referencial dessa forma aqui, ó, que é a forma com a qual um tensor de rank 2 se transforma entre referenciais, que é basicamente, olha só, aplicar, né, para cada índice aqui nesse caso, né, a transformação no tensor, a transformação de Lorentz, né, nesse tensor de rank 2. Tá? Bom, é isso. Tá? Então veja, com isso, acho que a gente fez até demais aqui a transformação de campo elétrico entre referenciais. Então a gente viu como transformar campo elétrico entre referenciais de várias formas diferentes, né? A gente fez na mão, né? Discutiu, fez na mão, e agora eu mostrei aqui rapidamente qual é a forma de transformação desse sistema em tensor de rank 2, tá? Mas daí você pode perguntar, mas esse negócio aí, por que ele é tão complicado? Né? Só para dificultar a nossa vida? Não, não é. Na verdade, facilita a nossa vida. Tá? Veja, lembra o seguinte, a gente tem aqui as equações de Maxwell. Né? Aqui eu tenho a lei de Gauss na forma diferencial, aqui eu tenho a lei de Ampère na forma diferencial, aqui eu tenho a ausência de monopolo magnético, a lei de Gauss, campo magnético, e aqui eu tenho a lei de Lenz, a lei de Lenz, de indução, né? Isso, a lei de Lenz de indução. Faraday de Lenz de indução que está aqui, tá? Então, olha só, eu posso agora reescrever essas equações aqui
de uma maneira que torna elas invariantes frente às transformações de Lorentz. Ou seja, eu posso reescrever elas de forma que a forma final agora, na forma de derivadas covariantes e tensor métrico, ela é igual para todos os referenciais. Olha só que interessante. Aqui eu defini aqui rapidamente também, né, um outro quadrivetor que é chamado de quadricorrente. Tá? Então, a quadricorrente aqui, Jni ou Jmi, tanto faz, né, que vale C, ρ, sua componente temporal, Ji. O que é esse J? Esse J é a densidade de corrente. E o ρ é o quê? É densidade de carga, né? Então veja que esse cara aqui, ele é a fonte de campo elétrico e fonte de campo magnético nos referenciais. Certo? E você consegue provar que esse quadrivetor, essa quadricorrente, ela se transforma como um quadrivetor, se transforma dessa maneira aqui. Então, se eu sei como transforma o quadrivetor, eu sei como transforma a quadricorrente, a gente poderia aplicar esse cara aqui, né? E depois recuperar essas informações calculando tanto o campo elétrico como o campo magnético através das fontes. Tá? Mas indo um pouco além, eu consigo reescrever agora essas equações aqui, essas duas equações aqui com fontes, ó, porque eu tenho ρ desse lado e tenho J desse lado, dessa forma, ó, del mi f mi ni mi 0 j ni. Essa forma aqui, ela codifica todas as componentes vetoriais que estão aqui. Né? Se eu escolher 0, 0, 0, 0, vai dar a primeira. Tá? Então você consegue fazer, reduzir todas essas equações aqui, todas as componentes, nessa única notação. E essas equações sem fontes nessa relação aqui, que é chamada de identidade de Bianchi. Del alfa F beta gama, del beta F gama alfa, bom, aqui permuta, né? Del gama alfa, F alfa beta. Tem uma permutação aqui, uma permutação cíclica de alfa, beta e gama. Isso é sempre igual a zero, é chamada de identidade de Bianchi. E essas duas expressões, então, elas formam a forma covariante das equações de Maxwell no espaço-tempo. Tá? Certo? Eu acho que é isso. Acho que deu para fazer bastante coisa, tá? Eu sei que ficou um pouco complexo aqui no final, mas isso aqui é mais como uma sobremesa para vocês, né? Para dar aquele gostinho doce de que a física é bem interessante, né? E vai ficando cada vez melhor com o tempo, tá? É isso. Na próxima aula eu quero discutir com vocês como que a gente mede forças entre referenciais e eu quero discutir um exemplo de uma carga elétrica em movimento, como a gente observa o campo elétrico e o magnético nos dois referenciais. Beleza? Então na próxima aula, que é a nossa última aula de relatividade do curso, e é isso aí. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula. Até mais. Falou! Fui, tchau!